Já temos o Zé na tela aqui, do Fox Sports. Boa noite, Zé Roberto, prazer tê-lo com a gente aqui nesta segunda-feira. E o André Cavalcante, que eu dou boa noite e peço para o André fazer a primeira pergunta para o Zé Roberto. Boa noite, André. Boa noite, Nivaldo Prieto. Boa noite, Fox. É isso, tenho o privilégio de estar aqui ao lado desse cara que é um caso a ser estudado, não só pela técnica jogando futebol, pelas conquistas no futebol, mas também pela longevidade, 42 anos, chegando perto de 43 anos. Zé, obrigado por nos atender. Eu sei que a gente vai falar muito de Palmeiras, sobre a sua passagem na seleção brasileira, aproveitando que a gente tem o Parreira no estúdio, mas queria começar falando sobre a sua longevidade. Estava comentando contigo se você sabe quem é o jogador que atuou uma partida como atleta profissional, como jogador profissional mais velho. Você sabe quem é esse jogador e se você pode ter isso como meta? Boa noite mais uma vez, Zé. Boa noite. Para mim, primeiramente, um prazer receber todos vocês da Fox aqui na minha casa. Prazer enorme poder estar interagindo com o pessoal aí no estúdio, em rever um velho amigo, uma pessoa que eu aprendi muito e que tem um carinho muito grande, que é o professor Parreira, né? O Zinho, onde jogamos já contra, rever velhos amigos, para mim está sendo um prazer muito grande. Quanto à sua pergunta, André, o jogador mais velho que está atuando ainda é o japonês, né? O Kazu, né? Que se eu não me engano ele completou 50 anos agora, né? 50 anos e 7 dias e atuou uma partida profissional pelo Yokohama FC, time da segunda divisão do campeonato japonês. Para quem não se lembra, aquele mesmo Kazu que jogou no Santos, teve uma passagem pelo futebol brasileiro, está jogando até hoje o Kazu, com 50 anos. Inclusive eu enfrentei o Kazu já jogando pela seleção brasileira contra a seleção do Japão. Eu, como você acabou de mencionar, em julho, daqui 2 meses, eu completo 43 anos e com certeza esse ano é o meu último ano, né? Meu contrato com o Palmeiras vai até dezembro, né? E a minha pretensão é jogar somente esse ano, até porque o ano que vem eu quero ter mais tempo para minha família, tenho algumas outras prioridades. Mas eu, particularmente, eu nunca imaginei que eu poderia jogar em alto nível com 43 anos. Mas não me surpreende muito, porque eu também sempre fui um atleta que priorizei sempre a minha carreira como meta. Eu sempre cuidei muito da minha parte física, né? Sempre fui um atleta focado. Eu acho que isso me ajudou muito, né, nessa minha longevidade. É claro que também agradeço muito a Deus por não ter tido assim nenhuma lesão grave com que me impedisse, né, de com 42 anos ainda jogar em alto nível. Então acho que todas essas coisas contribuíram. Valeu, Zé. Preto, Zé Roberto à disposição para perguntas. Legal, bom, boa noite, Zé Roberto. Obrigado por participar aqui do programa com a gente. Eu queria que você cumprimentasse o Parreira. Eu quero mandar um abraço para você, Zé. Né? Dizer que foi um prazer muito grande ter conhecido você, ter trabalhado com você, e você é, na verdade, um exemplo. Não estou fazendo isso para agradar, não. Você é um exemplo a ser seguido. Futebol aqui no Brasil teve muito sucesso, seleção brasileira, e no futebol alemão, que é um futebol difícil pra caramba. O Zé foi lá 2 vezes, teve sucesso, titular absoluto de grandes equipes. Né? 2 grandes equipes. Mais de 2, mas o mais bonito. E ele falou uma coisa muito importante. Ele é um exemplo para os profissionais. De dedicação, de bom profissional, de bom jogador. Ele chegou lá por tudo isso aí. É um bom jogador, tecnicamente, um jogador versátil, jogou na ponta esquerda, jogou de volante, de segundo homem, joga de lateral esquerdo. É um jogador polivalente, já é atualizado, moderno. E, além de tudo, é um ser humano maravilhoso, um profissional corretíssimo, um colega. Portanto, parabéns, Zé, pela sua carreira e pelo seu exemplo. Obrigado, professor Parreira. Sem sombra de dúvida, nesse tempo longo de carreira que eu tenho, com certeza passaram treinadores importantes, né, nessa minha trajetória. E sem sombra de dúvida eu não poderia deixar de citá-lo, né?
um treinador que tem um entendimento tático que foram poucos treinadores que eu trabalhei que tinha esse entendimento que o senhor sempre teve. Isso sempre me impressionou muito, e sem falar a capacidade, né, de lidar com um grupo se tratando de seleção brasileira, jogadores que Zé, me corrija aí, de ser rompendo. Jogadores com muita qualidade. Zé, me corrija aí. Quando nós ganhamos a Copa das Confederações na Alemanha, os jornalistas alemães vieram me perguntar: como é que você conseguiu colocar o Zé quase num segundo volante, né? Ele lá jogava mais pela esquerda, né, Zé? Fazendo aquele meio ali pela esquerda. Não sei se você havia jogado na Alemanha de volante, não, né? Foi comigo na seleção em 2005, verdade, né? É verdade. Ele veio pro meio de segundo volante. Isso mesmo, professor. Fazia uma dupla com o Emerson. Na hora de sair, saía ele e ficava mais o Emerson. E ele fez isso muito bem. É isso mesmo. Isso impressionou os alemães, porque até então, 4 anos eu joguei no Bayer Leverkusen jogando como um ponta, né? Porque na época os times alemães jogavam no 4-4-2, sempre com 2... E você fazia beirado o homem do lado, pela esquerda. Meia ponta, isso, pela esquerda, Schweinsteiger pelo lado direito, e 2 atacantes, onde a gente sempre chegava pela a linha lateral para fazer o cruzamento. E quando eu terminei a temporada, que foi 2005, que a gente ganhou a Copa das Confederações, que ali o senhor já tinha me colocado naquela posição, foi onde eu fiz uma grande Copa do Mundo, 2006, e foi quando eu voltei para o Brasil, atuando nessa posição com um pouco mais de liberdade no Santos. E quando eu recebi o convite, né, para voltar a jogar pelo Bayern de Munique, com um contrato de 2 anos, com 32 para 33 anos, e foi onde eu voltei depois de estar jogando 8 anos na Alemanha. Quando eu voltei como um segundo volante, onde todo mundo falou que quem é esse jogador que está jogando no Bayern hoje como segundo volante, não é aquele Zé Roberto que jogava como ponta, né? Então eu acho que tudo isso foi uma descoberta, e eu acho que essa descoberta ela se iniciou, né, através do senhor, né, que viu esse potencial em mim, não só de jogar como um meia aberto, que na época eu fui até convocado pelo próprio professor Zagallo, né, ou até mesmo como lateral, mas o senhor que iniciou aí me colocando nessa posição, me dando assim essa versatilidade, onde eu posso utilizar dela até hoje. O Cuca voltou para o time do Palmeiras e está utilizando o Zé Roberto no lugar certo? Você imagina que ele esteja sendo bem explorado no time do Palmeiras, pai? Aonde colocar o Zé, ele joga bem. Essa é a grande vantagem. Aonde colocar o Zé, lateral esquerdo, segundo volante, fazendo o quarto homem pela esquerda. Então ele é um jogador polivalente. Deixa eu voltar para o Zé Roberto, então, nessa linha do que o Preto colocou, porque na semana passada, você falou agora há pouco, Zé, que o Parreira foi um dos técnicos do ponto de vista tático mais importantes que você conheceu, e na semana passada você deu uma declaração sobre a volta do Cuca, sobre como ele surpreende os jogadores. Eu queria que você explicasse isso. Como é que o Cuca surpreende? O Cuca já surpreendeu nessa semana? O que já mudou e o que te surpreendeu nessa semana antes e durante o Palmeiras e Vasco? O que eu posso dizer assim com propriedade é que a primeira coisa que nos surpreendeu já nessa nossa estreia no Campeonato Brasileiro, e sem sombra de dúvida vocês que são amantes do futebol e conseguem visualizar as questões táticas dentro de uma equipe, a gente pode ver algo assim fundamental na mudança de comportamento do time do Palmeiras agora na nossa estreia contra o Vasco no domingo. A gente iniciou o jogo de uma forma totalmente diferente do que o Palmeiras vinha jogando nessa temporada, pressionando a equipe do Vasco e tendo o domínio do jogo. Chegou uns 15, 20 minutos, a gente perdeu um pouquinho do poder de marcação.
Então, no decorrer do jogo, o Cuca chamou 2 jogadores do nosso time e após a conversa dele, que foi rápida ali, a gente observou uma mudança tática, onde ele deslocou o Tietê mais para o lado direito e o Jean veio para o meio. Foi o momento do jogo que a gente conseguiu voltar a ter a intensidade, incorporou o meio campo, a gente ganhou a primeira e a segunda bola e conseguimos criar oportunidades, foi onde também acabaram saindo os gols. Então acho que essa leitura que ele tem dentro do jogo e essas mudanças táticas, eu acho que isso faz com que o nosso time, a cada jogo, consegue manter a intensidade e trazer uma clareza, assim, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Então o time fica compacto e com velocidade para frente, né? O ano passado aconteceu em diversos jogos assim também. Pela premiação da CBF no fim da competição, um gol que eu fiz o ano passado contra o Santa Cruz foi eleito o melhor gol do Campeonato Brasileiro, que eu dei uma cavadinha por cima do goleiro do Santa Cruz. Ali foi um jogo onde o treinador do Santa Cruz na época era o Doriva, achou que eu fosse jogar de lateral e durante a semana a gente fez alguns treinamentos, portão fechado, e a gente entrou com uma formação de 3 meias, né? O Moisés mais fixo, eu, Tietê, mudando, né? Tendo liberdade no meio campo. E foi em uma jogada que a gente conseguiu ganhar quando a equipe deles veio nos contra-atacar, a gente ganhou a bola e saiu por contra-ataque, e foi onde eu vim de trás para frente e cheguei na área praticamente sozinho, que foi uma jogada de surpresa, e tive a felicidade de fazer o gol. E foi uma mudança tática, né, para aquele jogo, como o Cuca usa muito, e é claro que isso favorece muito a ele, porque a gente tem um plantel farto de bons jogadores versáteis, né, que estão e que têm totais condições de nos ajudar no decorrer dessa temporada, como aconteceu na temporada passada. Leandro Quesada, Zé Roberto, na casa dele, participando do Boa Noite, e o Parreira com a gente aqui no estúdio. Não dá para não lembrar de 94, mais pra frente eu quero perguntar, porque o Zinho tá aqui, não é? Foi a primeira vez que eu vi a seleção brasileira campeã do mundo, porque eu nasci depois de 70, então a gente teve que esperar aqueles 24 anos para o Brasil ser campeão. Mas voltando a 2006, o Zé Roberto foi o principal jogador da seleção do Brasil. Ele fez uma Copa 2006? do Mundo. 2006. Tinha o Ronaldo Fenômeno. O Zé Roberto foi o melhor jogador da seleção. Tinha o Adriano. Todos craques. Roberto Carlos. Nós tínhamos craques em todas as posições. Mas o craque do time tinha Kaká. Fala de rendimento. Do Kaká. O goleiro era um goleiraço, os 2 laterais históricos. A zaga muito boa, mas assim, o técnico dispensa apresentações, mas o Zé Roberto fez uma Copa do Mundo excepcional. E tem alguns pecados no futebol, e eu coloco essa seleção de 2006 ao lado da Hungria, da Holanda e do Brasil de 82, que são pecados que se perderam na Copa do Mundo. Então eu queria... Por razões diferentes. Por razões diferentes, mas timaços históricos. Acontece, né? Nem sempre o melhor vence. E eu queria retomar esse assunto, porque realmente foi um pecado, não foi, Parreira? Foi, mas olha só, esse time vinha de 2002, campeão. E nós temos esse vício. Quando você é campeão na próxima Copa, é um problema. Aliás, com todas as seleções. A Inglaterra, a mesma coisa. Foi campeão em 66, o Alf Ramsey levou praticamente a mesma base, fica preso aquele grupo, foi na Copa de 70, foi um fiasco. Quando a gente vem de uma derrota, essas lições servem muito para a próxima Copa. Foi assim de 66 para 70, foi assim de 90 para 94. Então, de 2002 para 2006, a base praticamente foi mantida. O time era excepcional, mas faltou aquele... que o americano chama desire, desejo, aquela vontade, ficou faltando alguma coisa, aquela chamazinha, entende? Alguns jogadores não chegaram na sua melhor forma, fora do peso, foi complicado. Ou seja, e o treinador tem 15 dias para treinar o time, é muito pouco. Muito pouco. Se você tivesse 11 Zé Roberto naquela Copa, com a fome do Zé Roberto, você ganharia a Copa? Olha, sem dúvida, o Zé Roberto, eu concordo com ele, não é questão de nome, de qualidade, que ele tem qualidade também.
mas como eficácia, como eficiência, como rendimento, o Zé Roberto foi nota 10. O Zé Roberto já chorou falando dessa Copa. E acho que ele fez um gol, acho que foi contra a Gana, não me lembro, um golaço. Sobrou realmente à disposição. O Zé Roberto, inclusive, foi um dos melhores jogadores da Copa, portanto, né, ser o melhor jogador do Brasil. E aí, Zé? Eu tenho uma lamentação, assim, e algo que com certeza vai ficar meio que angustiado quando eu parar de não ter tido, assim, a felicidade de ser campeão do mundo, né? Porque quando você joga em uma seleção que você vê que você está jogando no meio dos melhores, então sempre cria dentro de você aquela perspectiva, né, de vencer. Então 2006, sem sombra de dúvida, a gente já vinha fazendo assim jogos espetaculares, né? A gente veio de uma Copa das Confederações onde a final foi Brasil e Argentina e que a gente ganhou da Argentina de goleada e jogando com propriedade. Então cria aquela perspectiva, né, do ano seguinte, você disputar uma Copa do Mundo com um time excepcional de ganhar, né? Então, por eu não ter ganho uma Copa, eu acho que é a frustração minha dentro do futebol. Mas, ao mesmo tempo, também eu me sinto muito realizado de ter tido a felicidade de disputar 2 Copas do Mundo, de ter tido um destaque na Copa de 2006, né, de representar tão bem o meu país e de dar o meu melhor. Então, acho que isso me traz assim a satisfação plena e para mim foi um orgulho jogar mais de 100 vezes pela seleção brasileira, de ter mais de 85 convocações e de ter jogado com os melhores jogadores e os melhores treinadores do mundo. Vamos fazer o seguinte, a nossa fonte é o site do próprio Zé Roberto. Vamos colocar aqui números do Zé Roberto, então, agora aqui no Boa Noite Fox. Olha aí, na seleção brasileira, Copas do Mundo de 1998 e 2006, 85 jogos pela seleção brasileira e 6 gols marcados pelo Zé Roberto. Nós temos aqui no estúdio também um campeão do mundo. A bola está rolando há 22 minutos desse primeiro tempo. E o Zinho entra em campo agora. Você vai começar batendo na porta do quarto do professor Parreira? Bati muitas vezes. Verdade, é uma honra, né? É um prazer muito grande estar com o Parreira aqui. Né? Foram momentos especiais da minha vida, da minha carreira. Como o Zé acabou de falar, né? Além do grande treinador... De uma delas eu me lembro, vamos lá. Além do grande treinador, né? O professor Parreira é um homem na acepção da palavra. Merece o nosso respeito, né? Eu não conheci só o treinador, eu conheci o homem, né? Então eu tenho muito respeito pelo professor Parreira, né? Pessoas assim como o Zé Roberto também, cara, eu não tive o prazer de jogar ao lado do Zé Roberto, né, em clubes, como ele mesmo falou, a gente jogou contra, né? Mas a gente vê uma carreira dessa, esses números, né? As conquistas que ele teve, essa longevidade dele, cara, 42 anos. E jogando em alto nível. É um exemplo. Eu joguei assim, até 37, 38, estendi um pouquinho, mas nesse nível que ele tá, 42 anos e assim, eu assisti o jogo, né, do domingo, a parte técnica, o Zé Roberto é um fenômeno. Mas a parte física do Zé Roberto chama muita atenção. E ele acabou de falar, cuidado profissional, e ele acaba sendo um exemplo para os mais jovens, do próprio elenco do Palmeiras agora. Né? Eu passei por isso, que ele deve estar passando agora, essa molecada que de repente chama de pai, chama de vô, né? Tio. Você no Palmeiras ontem estava cantando, vai vô! Mas assim, eu acho que esses garotos lá, que estão começando, Roger Guedes, né? Que eu estou lembrando assim, o próprio Tietê, né? Tem que olhar para um cara desse e
e copiar mesmo. Eu olhava para o Zico, eu olhava para o Júnior, né? E hoje esses garotos têm que olhar para um jogador como esse cara. Esse cara tem uma história dentro do futebol e está nesse nível. Então, hoje eu estou aqui, como você falou, 22 minutos, mas foi um privilégio, porque eu estou ouvindo gente que vale a pena. O telespectador deve estar assim como eu, né? Vale a pena estar vendo esse programa, escutando pessoas como esses caras. Então conta logo esse negócio de bater na porta do quarto do Parreira, que o Parreira já falou, foram o quê? 2 vezes que ele foi lá bater na porta? Eu me lembro, eu vou antecipar. Sabe que a imprensa tinha uma implicância enorme com o Zinho, né? Um jogador maravilhoso, 5 vezes campeão brasileiro, campeão do mundo, mano. Qualidade técnica excepcional. O Zinho é um cara que arruma time de futebol, onde ele vai, ele arrumava o time, mesmo. Eles não tinham uma boa vontade com o Zinho. E ele estava uma vez preocupado, foi no meu quarto. Falei, cara, não se preocupe, que quem manda não é lá de fora, não, é aqui dentro. Você vai continuar jogando, mano. E foi até a final, mano. E assim, o legal que assim... Não se preocupa, joga. O problema é meu. Eu tava no quarto com o Bebeto, né? E aí o nosso esquema de jogo era o Bebeto e o Romário na frente, a gente tinha aquela linha ali, os 4 homens de meio campo, né? Que depois o Raiz saiu e entrou o Mazinho. E aí eu conversava com o Bebeto, pô, Bebeto, eu no Palmeiras eu tenho mais liberdade, né? Eu me movimento mais. Pô, vai lá falar com o professor Parreira. Eu falei, pô, não vou lá não, cara, eu vou no quarto dele. E o meu quarto era perto do professor. Copa de 94. E esse papo já tinha começado a Copa. Já, vem da Copa. E aí e a imprensa me massacrando, né? Enceradeira, não joga como joga no Palmeiras, tá só defendendo. Antes que ele... Falei, Zinho, você tem toda a liberdade. Você só não precisa ir lá para a ponta direita, mano. Não precisa, porque aí na hora que perder a bola vai ficar faltando uma perninha aqui. Agora entrar em diagonal, daí pode se movimentar, não tem nenhum problema. Não precisa, eu me lembro, não precisa ir lá para a ponta direita. Não tem necessidade. Já tinha lateral, Jorginho. Eu lembro que o senhor pegou o quadro, até riscou e falou assim, você pode se movimentar, mas até aqui. Não passa dessa linha para lá. Mas o Zé Roberto, ele acabou de falar uma coisa aí que... Hoje o futebol evoluiu a esse ponto. Naquela época, 24 anos sem ser campeão do mundo, o pessoal lembrava muito da seleção de 82, né? Aquele meio campo fantástico, Cerezo, Sócrates, Zico, Falcão. E aquela coisa do futebol brasileiro, só o futebol arte. Mas essa parte tática, esse homem aqui que implantou. Eu acho que depois da Copa do Mundo 94, as pessoas começaram a olhar mais para essa formação tática, a valorizar jogadores que de repente não aparecem muito como atacantes, mas que são importantes para a formação tática. O Zé Roberto acabou de falar, né, que a parte tática que ele teve lá na Alemanha, e aí ele veio para a seleção e o professor Parreira enxergou que ele podia fazer um segundo volante, né, porque tinha outros jogadores para cumprir uma outra função. O jogador hoje está entendendo mais isso. Era mais difícil. Era mais difícil fazer com que o jogador cumprisse essa parte tática e a própria imprensa entender isso, né? Hoje a seleção de 94, ela... eu acho que eu diria qual vai ser o candidato ao título, né? Porque você pode apontar desde o início da competição, você pode apontar 4, 5, 6 equipes, né, que vão com certeza brigar pelo título, né? Como segundo, a única coisa que eu espero é que não seja o Palmeiras, porque com certeza o Palmeiras está entrando para brigar para esse campeonato. A gente tem um time muito forte, um plantel muito forte, um treinador inteligente, mas sem sombra de dúvida a gente entra, né, para essa competição com outras equipes que vai lutar de igual para igual, que tem totais condições também de vencer. Então acho que o importante é você iniciar bem essa competição, né? Eu já tive a felicidade de jogar em vários países e disputar várias competições. No meu ponto de vista, eu acho que os campeonatos que são disputados no mundo afora, sem sombra de dúvida, eu acho que o Campeonato Brasileiro é o mais difícil de ser conquistado, porque o Campeonato Brasileiro, quando se inicia, você pode apontar 6, 7, 5 equipes
que são as candidatas, né, ao título. Agora, se você for olhar para uma competição, por exemplo, o campeonato alemão, você vai apontar 2, 3. Se você for olhar para o campeonato francês, também 2, 3. De repente o espanhol, 2. Então eu acho que essa competição é uma competição muito difícil de ser conquistada. Eu acho que o importante é você ter plantel, você ter elenco, porque são muitos jogos e no decorrer dessa competição você paralelamente você tem outras a ser disputada também, né? Como algumas equipes aí que estão disputando a Libertadores, né? Copa do Brasil, enfim, outras competições. Então acho que é importante para se conquistar o Campeonato Brasileiro é você ter elenco. Bom, Palmeiras venceu do Zé Roberto, o Vasco da Gama por 4-0. O Zinho até pouco tempo trabalhava na equipe do Vasco da Gama. O time veio da Série B, ascendeu para a Série A. E o que você viu? Preocupa esse time do Vasco, apesar de ser só a primeira rodada? É a primeira rodada. Não sei o que meus companheiros aqui vão achar, mas eu não achei que o Vasco jogou tão mal assim. Acho que ele até controlou 15, 20 minutos no primeiro tempo, até a inversão do próprio... Cuca falou isso na entrevista. Sem dúvida, eu também ouvi a entrevista do Milton e eu concordei com o que ele falou. O Palmeiras foi eficiente. O Palmeiras tem um elenco já montado. O Zé Roberto acabou de falar. Um elenco com muita opção, com muita qualidade. O Vasco perdeu alguns jogadores, vem, né, com algumas dificuldades, uma pressão muito grande e pegou pela frente o atual campeão brasileiro no campo do adversário. E até o momento ali, muitos momentos ali do primeiro tempo, eu achei um jogo equilibrado. E o Vasco teve a chance de empatar o jogo, né? De fazer também os seus gols, mas não foi eficiente. Teve um lance que o Jean atrasou, o Douglas saiu na cara do Praz, né? Palmeiras teve seus méritos, teve as variações táticas que o Cuca enxergou e o Zé Roberto falou que eu também achei que foram boas, mas vi um Vasco encarando o Palmeiras, o atual campeão brasileiro, em muitos momentos do jogo. 2 pênaltis dos 4 gols. Eu não estou olhando assim com tanto pessimismo. Acho que assim, se o Vasco tiver calma, paciência, se não entrar um desespero de que perdeu esse primeiro jogo, já está tudo perdido, tem que ter reforços? Tem que melhorar a equipe? Tem. Porque o Vasco, pela grandeza, tem que brigar por título. Não pensar só em não cair. Mas é como o Zé Roberto falou, seria até a minha pergunta para ele já respondeu. É o campeonato mais difícil do mundo. O time que é campeão no outro ano, se ele bobear, ele cai. Em 26 anos de Campeonato Brasileiro, desse novo formato, acho que nós temos 16 campeões.